Bom dia para os queridos irmãos, as irmãs. É uma alegria retornar a este púlpito, o púlpito desta igreja tão especial na minha caminhada, na minha vida. Vejo aqui os alunos da nossa classe Teologia e Vida. Eu os convidei especialmente para esse momento aqui. É bom ver vocês aqui espalhados pelo nosso templo. A leitura que quero fazer com você nesta oportunidade está em Daniel. Daniel capítulo 3 é o texto. Então abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3 e eu quero ler com você alguns versículos desta passagem. Daniel 3. Eu vou ler a partir do versículo 13. Daniel 3, 13 em diante. Você pode ficar assentado mesmo como está, só acompanhe a leitura. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Quero falar com Deus, com você novamente. Pai, pedimos a graça do Senhor sobre nós nesta hora, que o Espírito do Senhor seja aqui comigo e com cada filho e filha do Senhor presente nesse espaço, que nos ouve de casa, que o Espírito do Senhor nos alimente por meio desta passagem, que Ele nos dirija as mentes, os corações, que Ele promova em nós crescimento espiritual. Pai, nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sempre me impressionou a maneira como o Tertuliano de Cartago respondeu às perseguições de sua época. Era um momento em que os cristãos eram perseguidos de tudo quanto é lado. Cristão era preso, cristão era condenado à morte na fogueira, à morte diante dos animais. Cristãos eram jogados na água, amarrados para morrerem afogados. Cristãos tinham seus bens levados pelo Estado. Eles sofriam as mais intensas perseguições. E naquele momento se levanta um e outro apologista. O apologista tentava defender o cristianismo e a fé diante dos magistrados. Mas o Tertuliano escreveu em sua apologia, não uma defesa necessariamente, ele escreveu um desafio. E um desafio muito corajoso, inclusive. Tertuliano escreveu no texto dele alguma coisa parecida com torture-nos, atormente-nos, mate-nos, porque o sangue dos cristãos
é a semente do cristianismo. É dureza um negócio desse. Tem que ter muita coragem para falar um negócio desse. Pode matar, não tem problema não. Quanto mais cristãos vocês matarem, mais cristãos vão aparecer. E não é que isso aconteceu realmente? Os magistrados acabaram percebendo, matava um, aparecia 10. Eles perceberam que não adiantava matar cristão. Essa história evidentemente me remete aqui a Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque o contexto, apesar de ser bem anterior, ele acaba nos levando a uma situação muito semelhante. Aquilo que eles falaram, que fizeram aqui diante do rei, é muito parecido com o que o Tertuliano vai fazer lá no futuro, nos tempos do cristianismo. Eu só preciso situar o texto para você acompanhá-lo com mais calma e tranquilidade. Esta passagem aqui do livro de Daniel pressupõe uma série de eventos. Sem estes eventos em mente, talvez você não veja o que eu quero que você veja, tá? Então deixe-me retornar um pouquinho no tempo e situá-lo para você. Essa história pressupõe um evento dramático no ano 609 a.C. Que evento é esse? A morte do rei Josias. Até aquele momento, Josias fazia um trabalho muito bonito de reforma, de avivamento espiritual. Judá estava se transformando, estavam abandonando os cultos idólatras, os ídolos estavam sendo queimados. Havia naquele momento ali um processo de restauração da nação. Mas no ano 609, de forma dramática, o Josias resolve enfrentar o faraó Neco numa guerra que não era dele, e o faraó Neco matou Josias. Josias morreu naquele momento. O faraó continuou a caminhada dele na direção do conflito com Nabucodonosor, mais acima. O Josias foi levado de volta para Jerusalém e imediatamente o povo sepultou Josias e escolheu o filho dele, Jeoacás, é assim que se pronuncia, mais ou menos, Jeoacás, para o lugar do Josias. Ele ficou pouco tempo, 2, 3 meses no máximo. Logo Josias voltou da guerra com Nabucodonosor, tirou Jeoacás do poder, levou Jeoacás lá para a cidade dele no Egito e colocou no lugar um outro rei chamado Jeoaquim. Este rei será rei a partir desse momento até mais ou menos 598 a.C. Durante esse período, o Nabucodonosor resolveu enfrentar novamente o faraó. Isto no ano 605, ou seja, 4 anos depois da morte de Josias. E no momento em que o faraó vai enfrentar o Nabucodonosor, o pai do Nabucodonosor morreu na cidade da Babilônia. Nabucodonosor agora deveria retornar para assumir a coroa do pai que havia acabado de falecer. Mas ele não queria voltar de mãos vazias. Então Nabucodonosor deixa a guerra com o faraó novamente. Guerra essa que parece que vai e volta. E no caminho de retorno, passa em Jerusalém e leva um grupo de judeus para a Babilônia. Entre estes judeus estava Daniel, no ano 605 a.C. Ele levou Daniel, os amigos dele, levou objetos do templo, objetos do palácio. Ele fez o rei Joaquim declarar obediência a ele, ou seja, o rei Joaquim, a partir desse momento, é um rei vassalo da Babilônia. Mas o que me interessa aqui nesse instante é que a partir do ano 605, nós temos Daniel e seus amigos na corte da Babilônia. Ele não está mais na terra dos seus pais, não está mais entre os seus amigos lá na terra dos seus pais, deixou aquela terra, possivelmente ainda bem jovenzinho, e foi levado à força. Não foi uma viagem a passeio, ele foi levado à força para a Babilônia. A história continua, é verdade, enquanto Daniel está lá tentando sobreviver na corte da Babilônia, como nós conhecemos a partir do capítulo 1 de Daniel, a história da nação, dos judeus, continua se desenvolvendo, não de forma muito positiva. Porque no ano 598, o Joaquim se rebela contra Nabucodonosor. Nabucodonosor vem para aquela região da Palestina para tentar fazer com que aquelas cidades voltassem a submeter,
começa no norte, descendo em direção de Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, Joaquim morreu. Não se sabe ao certo como ele morreu, talvez ele tenha tirado a própria vida. E colocaram um rei no lugar, chamado Joaquim. Durou pouco tempo também, 2, 3 meses, porque no momento em que o Nabucodonosor chegou na cidade, tirou Joaquim do poder, levou Joaquim para a Babilônia e colocou no poder o último rei dos judeus, chamado Sedecias, em 598. Sedecias vai governar o reino como vassalo também até o ano 586, quando a cidade vai ser destruída completamente por Nabucodonosor. O templo vai cair completamente, vai ser queimado pelos soldados de Nabucodonosor. A cidade vira poeira. Então foram 3 levas de judeus para a Babilônia: 605, 598 e uma leva em 586. Daniel é o mais famoso destes no ano 605. No ano 598, o mais famoso é Ezequiel, também foi para a Babilônia. Muita dor, muito sofrimento por parte dos judeus, porque a partir desse momento eles não têm mais nação, não têm mais reino, não têm mais templo de pé, não tem culto, não tem adoração. Eles precisam viver em terra estrangeira. Quem fica na terra é geralmente gente simples, não consegue se organizar socialmente nem religiosamente, não tem culto instalado na terra dos judeus, na Palestina, durante esse período. Quem está no exílio, Daniel, Ezequiel e outros, tentam como podem sobreviver. Os capítulos iniciais do livro de Daniel foram escritos neste momento, entre a ida, 605, e mais ou menos o ano 586, ou seja, no período dos 3 exílios. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Ezequiel aconteceu. Os capítulos 4 em diante de Ezequiel pressupõem um tempo maior de vida no exílio. Os últimos capítulos de Daniel foram escritos quando Nabucodonosor já tinha morrido. E o rei já não era nem babilônico, era persa, era Ciro o Grande, ou seja, isso depois do ano 539. Isso quer dizer, meu querido irmão, você me acompanha nessas contas todas e nesses números todos, que Daniel foi para o exílio jovenzinho e ficou no exílio por mais ou menos 5 décadas. 50 anos no exílio babilônico. Ele não voltou para a terra, ele não retornou para Jerusalém. Apesar de ele ter saudade da cidade, orar por ela de vez em quando, ele não retorna. 5 décadas no exílio. 5 décadas servindo a Deus em terra estrangeira, em terra que não é minha, num lugar onde eu não nasci, onde eu estou contra a minha própria vontade. O capítulo 1, você se lembra muito bem, o apresenta na corte diante de 2 desafios. Desafio número 1, eu como ou não como a comida que eles estão me oferecendo. Que tipo de desafio é esse, afinal de contas? É o desafio do sincretismo. Me misturo ou não me misturo? A Babilônia quer mudar-nos por dentro, alterando até a nossa dieta alimentar. A Babilônia quer mudar-nos, transformar-nos em outra coisa. Mas Daniel resiste. Ele e seus amigos dizem, não, essa comida nós não vamos comer. Voltar para a terra não podemos, morar onde nós queremos nós não podemos, mas decidir o que queremos comer, nós vamos decidir. O que nós vamos beber, nós vamos decidir. O que vamos colocar para dentro, nós vamos decidir. É um tipo de resistência, é verdade. Não é tão grande assim, não é nenhum ato, nenhuma passeata, mas de qualquer maneira aquilo mantém a identidade dos jovens. Eles se mantêm servos de Deus, apesar de em terra estrangeira. Pequenos atos de resistência como este aqui podem manter a nossa identidade. E é o que acontece. Eles não conseguem, evidentemente, resolver a segunda questão. No capítulo 1, eles são obrigados a estudar na escola dos babilônicos. Eles são inscritos na Universidade da Babilônia, Universidade Federal da Babilônia. E a Universidade Federal é muito difícil. Está lá Daniel e seus amigos matriculados na universidade, tentando sobreviver àquela cultura toda, aprendendo a ler os astros, aprendendo a ler o sangue dos bichos. E ele não pode se desmatricular da universidade, ele é obrigado, é matrícula compulsória. Ou se matricula ou morre. Ele tem que se matricular. E no final ele se forma, até com louvor. O texto apresenta formado, e na formatura o próprio imperador, o rei Nabucodonosor diz, esses são os mais espertos, os mais inteligentes, os melhores que nós formamos. E eles conseguem cargos públicos,
se tornam funcionários públicos na Babilônia depois de formados na universidade. Ou seja, eles puderam escolher a comida, não puderam escolher a cultura, não puderam escolher o currículo, não puderam escolher as matérias, mas eles por dentro se mantêm intactos. O capítulo 2 apresenta Daniel agora diante de Nabucodonosor por causa de um sonho. Era um sonho estranho. Nabucodonosor sonhou, não se sabe ao certo se ele esqueceu o sonho ou se ele queria apenas provar os seus sábios. Mas ele chama todo mundo e diz: olha, vocês vão me revelar o sonho e a interpretação ou vai morrer todo mundo. Ninguém conseguiu fazer isso. Daniel quase morre junto com os amigos porque ele é contado entre os sábios, ou seja, ele é um deles. E ele decide salvar todo mundo. Ele vai lá e diz para o rei o sonho e a interpretação. E você se lembra muito bem do sonho: uma enorme estátua que começa com cabeça de ouro e vai até o pé com um pé de barro. E ele vai dizer: ó rei, essa cabeça aqui é vossa senhoria, é vossa excelência, é o rei Nabucodonosor. Termina o capítulo 2, o rei fica impressionado com a desenvoltura de Daniel e seus amigos, Daniel basicamente, né? E Daniel mais uma vez é recompensado. Entra o capítulo 3 e desta vez o texto nos apresenta Nabucodonosor aprontando mais uma vez. Ele manda construir uma estátua. E é uma estátua gigantesca, meus irmãos. Essa estátua, ela foi construída na terra de Sinar, uma grande planície da Babilônia. Não é difícil encontrar planície na Babilônia. A Babilônia é um espaço enorme, praticamente sem montanhas. E ali, na terra de Sinar, ele mandou construir aquela estátua que, segundo o texto, tem a altura de um prédio de 9 andares. Segundo o texto, ela é um pouco menor que a estátua do Cristo Redentor de nossa cidade. Era uma baita estátua, revestida de ouro. Ele não poupou dinheiro para construir essa estátua. E segundo os estudiosos desse texto, desde os tempos antigos, desde os mais antigos estudiosos deste texto que eu tenho notícia, há uma sugestão de que talvez o Nabucodonosor tenha tentado construir a estátua com a qual ele sonhou. Essa estátua é a estátua do sonho dele, mas sem aquelas partes de barro ou de metais menos nobres. Ele quer essa estátua brilhando da cabeça aos pés, resplandecente de tudo quanto é lado da estátua. Por isso ele manda revestir a estátua de ouro. Você se lembra o que aconteceu no capítulo 2? O Daniel disse que Nabucodonosor então é o rei sobre todos os reis, por isso ele é a cabeça de ouro. E se ele manda construir essa estátua, parece que ele está querendo fazer uma promoção do seu status, do que ele é. E se alguém tinha alguma dúvida do que ele é, olha para a estátua e lá está o Nabucodonosor gigante, com aquela cabeça enorme de ouro. Ok. A passagem não nos diz exatamente se é o mesmo, se é a estátua do sonho 2, mas é uma sugestão muito interessante dos estudiosos e parece fazer sentido. Que estátua é essa? A estátua com a qual eu sonhei. Vou construí-la aqui agora. E todo mundo vai ver o que apenas eu vi. Ninguém mais viu. Eu vi enquanto eu dormia, mas ninguém viu. Eu agora quero que todo mundo veja o quão grande eu sou, o quão poderoso eu sou, o quão majestoso eu sou. E mandou construir aquela baita estátua ali na terra de Sinar. Estava lá a estátua brilhando. E ele decreta: olha, quando tocar os instrumentos musicais, o instrumento tal, e tem uma lista enorme de instrumentos aqui, vocês todos que estão na minha terra, de tudo quanto é canto, vão se dobrar diante da estátua. Ele marca então um momento de inauguração e chama todo mundo. Tinha que caber muita gente ali, por isso é essa planície de Sinar. Mas os 3 não se dobraram. Eu tenho a convicção de que os 4 não se dobraram, mas Daniel escapou desta acusação. Apenas os 3 foram acusados. O texto diz que eles foram acusados por inveja. Inveja. Os colegas sábios tinham inveja deles.
Eu lembro a você que eles foram salvos no capítulo anterior pela intervenção de Daniel. Mas a paga pela salvação de Daniel foi acusar os 3 amigos. É possível que eles não acusaram Daniel por gratidão, sei lá, o texto também não fala. Estou elucubrando aqui com você. Mas os 3 amigos, ok, foram acusados. Foram acusados e são trazidos diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, segundo o texto bíblico, dá a eles uma oportunidade. Olha, me disseram que vocês não se dobraram na primeira vez que tocaram os instrumentos, mas vou dar a vocês uma outra oportunidade aqui. Vai tocar de novo. Quando tocar, vocês se dobram e resolveu o problema. Aparentemente, Nabucodonosor reconhece o talento destes 3. E não quer matar 3 bons servidores públicos, né? 3 bons trabalhadores. Estão fazendo direitinho o trabalho deles lá. Não quer matá-los pura e simplesmente. Mas vocês precisam se dobrar. Vocês precisam reconhecer que eu sou grande, eu sou tremendo, eu sou terrível. É isso? Eu só preciso de reconhecimento. Eu quero ser reconhecido por vocês. O Sadraque, Mesaque e Abednego, evidentemente, mesmo diante da ameaça do rei, ameaça de morte, responderam. E eu quero focar na resposta com você, porque a resposta deles é maravilhosa. A resposta dos 3, ela é linda demais. Eu queria ter essa coragem aqui, do tipo de Tertuliano de Cartago. É o versículo 16. O texto diz: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Ou seja, diante da pergunta que Nabucodonosor, da pergunta não, né? Da ameaça que Nabucodonosor faz para eles, ou vocês se dobram, eu vou matá-los, eles dizem, não temos nem que responder. A nossa resposta é óbvia. Não há opção alguma para nós aqui, diante desse quadro aqui. Nós queremos a morte. É isso. Mas não para por aí não, né? Olha o 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Eu quero que você atente para: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará. Aí eles continuam: se não, ou seja, se Ele não nos livrar, se Ele não quiser nos livrar, não tem problema não. Mas fica sabendo, ó Rei, que nós não vamos nos dobrar. Perceba como o povo de Deus mudou. Se esse desafio fosse lançado sobre eles há 200 anos atrás, essa aqui não seria uma resposta. Essa aqui não seria uma resposta. Aqui sim. Esse povo finalmente entendeu que Deus é Deus, quer chova, quer faça sol. Esse povo finalmente entendeu que Deus é Deus na saúde e na doença. Esse povo finalmente entendeu que Deus é Deus, quer viva, quer morra. E eles demoraram a entender isso. Eles demoraram séculos para compreender isso. E finalmente, aqui no exílio, eles entenderam. Aqui, isso está claro para eles. Quem nos trouxe até aqui? Bom, quem nos trouxe até aqui não foi Nabucodonosor, não. Foi Deus. Quem destruiu Jerusalém? Não foi Nabucodonosor, não. Foi Deus. Quem tacou fogo no templo? Não foi Nabucodonosor, foi Deus. Você não é nada, Nabucodonosor. Você não é nada. Você é um instrumento nas mãos dele. Não passa disso e nunca vai passar. Deus é quem faz, Deus é quem age. Quem é você, Nabucodonosor? Então, se ele quiser nos salvar, que Ele seja louvado. Se Ele não quiser nos salvar, que Ele seja louvado. Eles não estão duvidando da capacidade, do poder de Deus de salvar. O que eles estão dizendo é: quem decide isso é Deus. Se vai salvar, se não vai salvar, não nos compete saber. Quem decide se eu sobrevivo ao fogo é Deus. Quem decide se eu sobrevivo ao acidente é Deus. Quem decide se eu sobrevivo à doença é Deus. E eu continuarei temendo a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele, quer uma coisa aconteça, quer outra coisa aconteça. É isto que é lindo nesse texto aqui. Isso que é bonito nesse texto.
O fato deles terem sobrevivido à fornalha não é a maior coisa dessa passagem, meus irmãos. Não é mesmo, não. Entenda isso. Sair da passagem, sair da fornalha sem um pelo queimado, não é a maior coisa dessa passagem para nós hoje em dia. Porque tem muitos que não saíram vivos da fornalha durante a história de Israel e do povo do Novo Testamento. Tem um montão de gente que entrou na fornalha e morreu queimado, que virou cinzas lá dentro. Tem um montão de servos de Deus que não saiu do outro lado. Não apenas os pelos foram queimados, mas os ossos inteiros foram queimados e saíram do outro lado cinzas. Então, se eu for crer em Deus apenas se eu sair do outro lado com os pelos intactos, a minha fé é pequena demais. E é inclusive inútil. E não é verdadeira. A minha fé não pode depender do sol brilhando no céu. A minha fé não pode depender de eu estar empregado e com dinheiro no banco. A minha fé não pode depender destas coisas. O meu culto e a minha adoração não pode depender destas coisas. Eu abro a boca e canto em qualquer circunstância. Ou deveria fazer isso. Mas tem gente que não faz. Ainda faz pirraça para Deus. Se o Senhor não me der, eu não canto. Se o Senhor não fizer, eu não adoro. Esse não entendeu. Esse não compreendeu o que é servir, o que é fidelidade desinteressada. Ele serve a Deus de olho nas coisas que Deus pode entregar. Ele serve a Deus de olho nos benefícios que Deus pode dar. Ele não serve a Deus de verdade. Não há serviço de verdade aqui. E serviço enquanto culto, enquanto adoração. O texto continua mostrando para nós que eles serão lançados na fornalha. O texto nos entrega o que aconteceu lá dentro da fornalha. Apareceu um anjo com eles. O texto termina com eles do lado de fora. E o Nabucodonosor reconhecendo pela terceira vez que Deus é grande. E aqui eu vou já me encaminhar para o fechamento da minha reflexão, focando então em 3 aspectos desse texto que eu queria que você levasse para casa. O primeiro parece ter ficado claro para você aqui. Insisti muito nisso. Deus não nos prometeu a ausência de problemas. Ele nos prometeu a sua companhia. Eu vou repetir aqui para você. Deus não nos prometeu a ausência de problemas, a ausência de fogueira, a ausência de dificuldade. Ele nos prometeu a sua companhia, a sua presença. E isso Ele entrega continuamente. Ele está com você sempre. Ele nunca vai abandonar você. Vai segurar a sua mão até o último minuto de vida. Ele não nos prometeu a ausência de problemas, e sim a sua presença. E Ele cumpriu aqui. Estava lá, no fogo com eles. Estava lá. Como Ele está com você, em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer circunstância. 2. O testemunho no momento da fogueira é especial. Eu sei que nós gostamos de testemunhar em outras oportunidades, mas esse testemunho no dia mau, testemunho na aflição, testemunho na provação, esse é especial. E esse tem um alcance que outros não têm. Eu acredito que já mencionei para vocês em outras oportunidades que quando os cristãos foram lançados no Coliseu para morrerem devorados pelas feras ou trucidados pelos soldados romanos,
70 mil pessoas assistiam à morte dos crentes. E eu gosto de perguntar isso, né? Onde você acha que no mundo antigo haveria oportunidade para pregar para 70 mil pessoas? Em nenhum outro lugar. 70 mil pessoas, eu gosto de ilustrar, é o Maracanã cheio. O Maracanã lotado. 70 mil pessoas. Onde você acha que os crentes teriam o Maracanã inteiro olhando para eles, se não fosse naquela circunstância? E mais ainda, todos aqueles 70 mil romanos que assistiam, embasbacados à morte dos crentes, saíam de lá e não conseguiam esquecer o testemunho deles diante da morte. Os crentes não tinham medo de morrer, meu irmão. Os crentes partiam para cima dos animais. Se é para morder, morde logo, bicho. Isso está no relato, inclusive, do Inácio de Antioquia. O Inácio de Antioquia, ele escreveu num texto que chega a ser engraçado, dramático, né? Ele diz assim: se eu chegar em Roma e as feras estiverem famintas e não puderem devorar o meu corpo, eu vou obrigá-las a me devorar, eu vou forçá-las a me devorar, porque o meu corpo é trigo moído diante de Deus, diz o Inácio de Antioquia lá no texto dele. 70 mil pessoas viram o Inácio morrer naquele coliseu. 70 mil pessoas. E não esqueceram jamais. E daqueles 70 mil, um montão deles recebeu um impacto tão forte, foi transformado por aquele gesto. As palavras de Inácio não poderiam converter o número de pessoas que se converteram assistindo à sua morte. Tem um outro que... Eu me divirto lendo essas histórias, meus irmãos. Eu confesso a vocês, eu me divirto lendo isso. Eu faço isso com muita frequência. Policarpo de Esmirna. Nós temos o documento que relata a morte do Policarpo. O Policarpo era bispo de Esmirna. O Policarpo foi condenado à morte. Era o pastor da igreja, o pessoal resolveu encrencar com os crentes da cidade. Vão matar o pastor deles, porque assim eles ficam com medo e param com essas coisas. E pegaram o pastor da igreja, que era o Policarpo, condenaram o Policarpo à morte. Colocaram o Policarpo numa fogueira. Enquanto estão amarrando, o Policarpo falava: essa corda está meio frouxa, aperta mais. Aperta mais a corda, está frouxa a corda atrás aí, aperta mais. Zombando dos soldados romanos que prendiam na corda. E depois tacaram fogo. E eles zombando ainda: não, esse fogo está meio leve, esse fogo está fresco, esse fogo está frio, aquece mais a fogueira. O Policarpo zombando das pessoas que estavam matando. Meu irmão, um sujeito romano, incrédulo, pagão, não sai dessa do mesmo jeito. Não volta para casa do mesmo jeito. Ele leva o impacto das palavras derradeiras do Policarpo para casa. Ele leva a cena do Policarpo louvando a Deus enquanto morre para casa. Não se esquece delas. E aquilo toca no coração. Muitos romanos, e muitos mesmo, se converteram por causa da morte dos crentes. E eu digo para você, nem sempre eles escapam das fogueiras. E quando eles não escapam, meu irmão, muita gente em volta se converte. O testemunho em situações de dor e dificuldade conta muito. E o testemunho conta mais do que as suas palavras. Não tem que falar em casos assim. Não tem que dizer, não tem que pregar. É viver. E a vida conta mais na hora de testemunhar e na hora de impactar o mundo. O mundo sente mais o nosso testemunho do que as nossas palavras. Eu acho que as palavras não fazem mais sentido para o mundo. O mundo não está muito interessado mais no que falamos. Por isso o testemunho, a partir desse momento, desses momentos em que vivemos agora, é tão precioso. O mundo ouve o tempo todo. O que vai provocar a transformação é o testemunho. E para terminar e para fechar, o último aspecto que eu quero que você leve para casa aqui é que há mais coisas à nossa volta do que nossos olhos enxergam. Nabucodonosor ficou impressionado, porque na fogueira tinha um quarto homem, um como homem, é o texto. E ele não sabia direito o que era aquilo. Eu joguei 3 na fogueira, tem 4 lá dentro. E durante a história, muitos autores interpretaram como se fosse o Cristo pré-encarnado. Não precisa ser aqui Cristo pré-encarnado. É um ser espiritual, um ser angelical, é um dos servos ministradores de Deus, é um anjo. Há muito mais coisa à sua volta do que os seus olhos podem enxergar. Isso à nossa volta aqui é pouca coisa. Tem muito mais que você não enxerga. O mundo é muito maior do que você imagina.
As coisas não são apenas aquilo que você pode pegar, sentir e tocar. Há muito mais. O mundo espiritual nos cerca. A palavra nos alerta em vários lugares de que eles estão à nossa volta. Os anjos de Deus estão à nossa volta, está lá no Salmo. Tem anjo, sim, à nossa volta, e muitos. Mas tem demônio também. Tem. O mundo espiritual também tem demônio, que estão à nossa volta. E uma das coisas que eu gosto de falar, quando eu toco neste assunto, é que não é para sair por aí levando em conta o anjo, porque o anjo às vezes só está ali perto para segurar a sua mão. Não vai apagar a fogueira. Assim, em alguns momentos pode ser que ele apague, mas pode ser que não. Não há garantia nenhuma de que ele vai apagar a fogueira. Nenhuma garantia. Então eu não vou levar a minha vida em função deles. Não há nenhuma passagem bíblica que me diga que eu tenho que conversar com o anjo, ou falar com o anjo, ou orar para anjo. Não há nada disso. O que o texto me mostra é: há anjos à sua volta, leve-os em conta. Entenda que eles estão nos cercando e vão fazer aquilo que Deus ordenar para eles fazer. Você não controla a ação dos anjos. E os demônios? Mesma coisa. Não tem que sair por aí caçando demônio, nem brigando com o demônio. Pois não há passagem bíblica a respeito deste assunto, não. Não precisa nem citar Efésios 6 para mim, porque não é isso que o texto está dizendo. Não tem passagem nenhuma que está dizendo para mim que eu tenho que sair por aí brigando com o demônio. Não há. Eu sei que eles estão à minha volta, eles me cercam, eles me rodeiam, e daí? Eu vou sair de casa sabendo disso. Quando você acordar de noite para ir beber água na cozinha lá, nem precisa acender a luz. Tem anjo à sua volta, tem demônio também. E daí? Nada. Eu só preciso que você tenha ciência disso. Eu só quero que você saiba disso. O mundo é maior do que os seus olhos enxergam. O mundo é maior do que as suas mãos encostam. Eles estão à nossa volta. E daí? O que eu preciso saber é: vou acordar de manhã servindo a Deus, louvando a Deus, cultuando a Deus, independente das circunstâncias. Vou terminar meu dia louvando a Deus, cultuando a Deus, servindo a Deus, independente das circunstâncias. É isso que eu preciso saber. E é isso que o texto espera de nós. É isso que a palavra espera de nós. É isso que os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, fizeram aqui. É isso. Que estes 3 elementos alimentem o seu dia e te inspirem a viver uma vida cristã autêntica e fervorosa diante de Deus. Amém? Eu quero orar mais uma vez por sua vida. Ó Pai, agradeço por esta oportunidade de ler a palavra e refletir sobre ela. Que ela nos aqueça os corações e nos ensine a viver como o Senhor deseja que nós vivamos. Nos dê sabedoria e capacidade para testemunhar do Senhor em todos os dias de nossa vida. E, Senhor Deus, abra nossos olhos para percebermos a presença do Senhor à nossa volta, em todos os instantes. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe.